Pronto. Alguém pode falar para saber se o som está funcionando? Está funcionando. Eu estou ouvindo. Tudo maravilha. Bem. Também estou ouvindo. Eu também. Só consegui entrar pelo celular mais uma vez. Mas, Ana, a gente vai acabar... isso. Nós vamos então, o Strauss estava terminando o item 8. Já acabou, Strauss? Mais alguma coisa? Vamos, eu acho que o Strauss podia repetir, porque a maioria dos conselheiros não conseguiu ouvir, né? Então, só ver se os conselheiros todos conseguiram voltar. Seria bom checar, né? Se todos estão conseguindo voltar. A gente tem aqui já mais de 22 participantes. Aos poucos estão voltando. No outro tinha 35 pessoas. Isso, então já temos aqui, eu acho que praticamente todos, não é isso? Então, eu acho que a gente vai voltar com o conselheiro Strauss, com a conselheira Rejane, se ela quiser. Ivana, sim. Strauss terminou, agora falta só a Rejane. Todos ouviram o conselheiro? Sim, ouvimos. Então tá, conselheira Rejane, por favor. Que tinha aberto mão da fala, se ela quiser abrir mão, tudo bem, senão nós voltamos. Não, oi, eu só preciso de uns minutos aqui, por favor. Depois do Strauss, é só para me reafirmar aqui. 2 minutos. Tá bem. A Leila está pedindo reinscrição. Então, a Leila pode falar enquanto a Rejane... Posso falar enquanto espero a Rejane? Pode sim. Rapidinho, na realidade eu estou com uma dúvida, porque eu não pude participar até o final da última discussão do programa. Então, caso vocês já tenham falado sobre isso, eu peço 1000 desculpas, mas eu fico com dúvida. Sendo o programa, eu acho que é uma ação de mais peso, uma ação importante na questão de agregar projetos e construir e ajudar a construir políticas públicas, ter parcerias com instituições diversas. Isso, de repente, não seria importante estar nessa chamada pública? De alguma forma, entendeu? Porque acho que o programa tem que ter um peso maior do que somente um projeto, um curso, né, um evento. E aí eu fico pensando da gente, de repente, estabelecer de repente, uma condição nesse sentido. Mas como eu estava na discussão, caso já tenha sido discutido, eu peço desculpa. Eu só queria tirar a dúvida se isso é uma questão importante ou não no momento. Leila, não sei se ficou muito claro. A tua sugestão é que a gente fizesse menção a parcerias, porque, enfim, os programas, né, quando eles apresentarem, além das articulações, não é isso? Eles podem apresentar os projetos, os eventos, os cursos, né, entre unidades, outras unidades e, obviamente, né, enfim, as suas parcerias, não é isso? Como você colocou, né? Vou deixar mais claro, que projeto não é obrigado a colocar, por exemplo, na última vez que a gente fez essa submissão, não era exatamente obrigado a colocar parceria. Entendeu? Não era exatamente obrigado a colocar parceria. Entendeu? Não, Então, eu acho que seria... Eu estou com mania, peraí. Não era seu microfone não, Leila. Porque o da Sandra estava aberto. Pode continuar. Você pode falar. Então, terminando, eu fico pensando se, assim, como uma certa obrigatoriedade mesmo de ter parcerias externas, entendeu? Porque eu acho que um programa tem um peso maior, de estar ligado a outras instituições, realmente fazendo esse diálogo com outras instituições fora da universidade, né? Acho que teria uma inserção maior, né, para trocas, enfim, para construção. E eu falei das políticas públicas, porque eu acho que eu entendo isso como sendo uma certa obrigatoriedade da extensão universitária, né, de uma certa forma, estar relacionado às políticas públicas. Contudo, eu não quero ser radical, eu só estou levantando uma ideia e peço novamente desculpas se isso já foi discutido, tá?
Conselheira, nós não chegamos a discutir exatamente esse ponto, mas realmente eu acho que se colocar como obrigatoriedade, a gente pode criar um obstáculo, né, para projetos que podem. Porque a ideia de um programa articulado que faça um trabalho ativo numa unidade, por exemplo, isso vai ser incrível, vai ser muito benéfico para a extensão, não é isso? Articula, junta, propõe, colabora, faz equipes conjuntas, dá uma cola, né, que muitas vezes os projetos fragmentados não têm. Isso pode ser muito bom, tanto para as unidades como entre unidades. Eu acho que a gente pode até indicar, né, podendo, né, ter essa incidência, né, com, enfim, parcerias fora da universidade, com programas de políticas públicas, mas colocar a obrigatoriedade, eu temo que a gente vá criar um obstáculo muito grande para muitos programas que poderiam ser muito bons, né? Concordo, Ivana, essa era a minha dúvida, tá? Aí, quando você está falando, me deu clareou um pouquinho. E se a gente colocar preferencialmente? Preferencialmente não quer dizer obrigatoriedade, quer dizer, olha, seria preferencialmente importante que os programas, especificamente, tivessem uma relação maior com instituições de fora, né, parcerias externas, e, de repente, também uma relação com as políticas públicas. Sim. Preferencialmente não é obrigatório. A minha sugestão seria a gente colocar assim, de forma indutora, né, podendo se articular com programas de fora da universidade, programas de políticas públicas, o podendo, né, que a gente induz porque, enfim, mesmo preferencialmente, eu acho que fica ainda assim, né, porque a gente vai ter muito programa, sabe, Leila, que não vai ter essa interface para fora. Né? Eu tenho certeza, pelo que eu já vi, pelo menos pelo que a gente já tem de programas até agora, não é isso? É claro que a gente tem os programas grandes, né, que tem essa articulação, mas eu acredito que a maioria vai ser um esforço de articulação de ações da própria universidade. Enfim, a minha sugestão é que a gente colocasse, indo na linha pedagógica indutora, podendo, olha, é muito bom, podendo, né, podendo apresentar. Não, preferencialmente, eu não sei como é que ficaria na redação, a gente pode até tentar aqui os dois modos para ver se contempla, né? Enfim, a Regiane já pode falar e a gente pode voltar, então, já nas propostas já de resolver no texto, tá bem? Regiane, então. Regiane, por favor. Obrigada. Estão me ouvindo? Estamos perfeitamente. Tá ótimo. Então, retomando aqui, né? Eu só me organizei que ficou mais fácil para mim aqui. São algumas questões, eu vou só partir da fala da Leila, porque está mais fresco, né? Talvez não seja uma forma impositiva, mas, de qualquer forma, não creio que devemos abrir mão da universidade pública, e a extensão é um caminho mais... é um dos caminhos viáveis, principalmente pelos seus próprios princípios da dialogicidade com o todo, né, em cima das ações. Então, talvez eu não tenha seja muito positiva, mas creio eu que algumas questões não podemos, principalmente como papel da universidade, nessa conjuntura que nós estamos e a que vamos a seguir, né? Acho que é fomentar a política pública, e os programas eu acho que têm um caráter muito diferenciado dos projetos, né? Além como as próprias políticas públicas, né? Como também internamente e externamente. Então, quando a gente pensa, fomenta a política pública, também vai fazer escolha de parceiros. Os seus parceiros vão ser intrínsecos aos objetivos dessa política pública. Então, creio eu que, para isso, acho que nós temos que aprofundar mais, talvez não fechar aqui, mas aprofundar mais, entendemos de programa, o objetivo do programa, o objetivo geral e o objetivo específico.
né? Senão, nós podemos estar aprovando a toque de caixa algo muito importante da universidade, porque nós somos intelectuais orgânicos, né? Então, a praxis, né? Relação, fazendo conhecimento. Então, creio eu que aprofundarmos mais qual é o objetivo do programa, né? Se ele vai fomentar política pública ou ele se desejar ser, então vai ser mais um projeto, vai ser mais uma ação. Nós temos que qualificar, né, a extensão e quando qualificamos, vai nortear essas pequenas sutilezas, que não é impunitiva, né? Que não é eu acho que não podemos ser muito fluidos. Eu acho que nós já avançamos muito na discussão, mas creio que algumas coisas nós temos que pensar, né? Quais são os resultados esperados, né? Desse programa? Qual é o nosso objetivo? A partir do objetivo, vamos ver quais são os resultados esperados. Quais são os princípios e experiências desse programa? Como é que ele vai ser repassado? Então, tem muitas sutilezas em cada seção dos itens dessa chamada pública, né? E, ao mesmo tempo, nós temos que... Eu sou a favor de estar chamando o programa, inscrição no programa, mas tem algumas sutilezas que, creio eu, que nós não possamos muito abrir mão pela própria história de muitos programas que existem na universidade e que fomentaram políticas públicas a partir de uma metodologia de avaliação e reavaliação. E a gente abre, assim, a inscrição para programas sem muito repensar em certas coisas. Então, eu, de uma certa forma, reforço um pouco o que a Leila colocou, mas talvez com uma outra, né? E é isso, eu vou fechar aqui, senão espero que tenha sido clara. Maravilha, conselheira Regiane. Eu acho que pode incorporar na própria definição de programa, né? Tanto podendo ou de uma outra forma se articular com parceiros internos, externos, fomentar e se articular com políticas públicas, enfim, né? E no formulário de registro do programa, que ele segue o projeto, mais as articulações, né? Enfim, talvez a gente, não sei se é possível, aí Rafael me corrige, né? Mas os programas, eles vão ter, na hora do cadastro, né? Nós vamos seguir o cadastro dos projetos, né? Mais essas exigências novas, digamos assim, que essa articulação, seja interna, seja externa, seja talvez, né, quer dizer, as parcerias, não é isso? Né? Fique claro essa busca de articular com objetivos de políticas públicas, né? Nesse formulário. Até eu pediria para o Rafael me dar um esclarecimento aqui também, se esses formulários, né, eles vão seguir os formulários que nós já temos, não é isso? Obrigada, conselheira. Quem mais está inscrito? Porque eu estou sem o chat agora. Alô, Ana, Yasmin, me ajudem aqui no chat, por favor. Tem a Ana Paula e a Viviane. Muito bem. Então, conselheira Leila, segunda fala, conselheira. Oi, gente, obrigada, mas eu já falei, tranquilo. Eu só coloquei uma sugestão aqui a partir do que a Regiane falou, que o que ela falou já me contempla também. Que a minha preocupação não é obrigar, mas indicar de alguma forma que isso é importante para os programas. É um diferencial de ser um mero projeto, né? Então, acho que a gente precisa dar um certo peso nisso. Porque senão, como ela disse, a gente, de uma certa forma, vai estar incentivando que se faça propostas rasas, às vezes, propostas que não atendam realmente a necessidade da sociedade, né? Das comunidades que a gente atende também. Maravilha. Obrigada, conselheira. Conselheira Ana Paula. Gente, eu vou pedir licença para não abrir a câmera, porque a minha conexão está muito instável, então eu estou achando que se eu abrir esse negócio aqui, não vou conseguir falar sem ficar travando. Então, a reflexão que eu queria fazer vai no movimento que a Regiane começou agora, no finalzinho da fala dela. Assim, na semana passada, na última reunião, quando nós vimos pela primeira vez a discussão do programa, tivemos uma
um movimento muito reflexo de achar legal, porque é uma coisa que todo mundo já sentia necessidade, já havia uma série de pessoas nas suas unidades reivindicando isso, mas eu acho que a gente, enquanto Conselho de Extensão Universitária, fez uma discussão muito pouco reflexiva do que queremos com isso, além de atender as questões que chegam a nós. Qual é o objetivo de nós, enquanto Conselho, hoje estarmos fomentando esses programas? Porque aí eu acho que pegam essas discussões mais de fundo, que começam a aparecer numa proposta que, teoricamente, é uma proposta fácil de ser aprovada. É um documento fácil de ser aprovado, mas que traz algumas discussões que eu acho que a esse conselho caberia fazer. Inclusive, colocando na pauta a discussão de como andam esses programas articulados que hoje a UFRJ tem. Eles realmente funcionam enquanto programas articulados? Quando nós, enquanto conselho, pedimos que se abra para novas propostas, qual o objetivo desse conselho ao aceitar isso, ao festejar isso, e da Pró-Reitoria de Extensão? Acho que, assim, a gente, enquanto conselho, precisa ter algumas discussões mais reflexivas do nosso papel na extensão, do nosso papel na universidade, e aí, assim, tem algumas questões que hoje vão acabar tendo que ser mexidas quando a gente aprova um documento desse, porque, por exemplo, hoje eu tentei cadastrar um evento e não consegui vincular ele ao programa que eu coordeno. Então, assim, isso hoje é uma impossibilidade, eu só posso cadastrar a programas como outras ações nossas também, que estão cadastradas em programas articulados, porque não tem a possibilidade no sistema da gente cadastrar no programa, inclusive, que a gente mesmo coordena. Então, assim, eu acho que essa discussão do documento, o documento em si é um documento fácil de ser aprovado. O problema é que como é que a gente vai aprovando alguns documentos sem fazer uma discussão de fundo, que aí sim é o papel do conselho, que não é só uma questão de operacionalizar, mas é uma questão de construir de maneira reflexiva a extensão universitária e estar pensando, né, o que queremos com isso. Só isso. Tá bem, eu vou até me inscrever, porque foi a primeira fala que a gente fez na sessão passada sobre essas questões, para a gente, enfim, voltar às questões de fundo. Obrigada, conselheira Ana. Agora é a Viviane. Eu queria colocar agora com essa fala da Ana Paula, né, a concordância em relação ao que ela colocou. Na verdade, isso que ela falou se encontra ao que eu falei na nossa reunião anterior, que a gente vem discutindo muito instrumentos, sem discutir, na verdade, a essência, né, dos processos que esses documentos finais representam, né? Então, acho que a gente precisa realmente, enquanto conselho, ter uma diretriz mais teorizada das nossas discussões. Eu e Selene, nós fizemos um elenco, né, de questões que eu ia pedir até para apresentar no momento da discussão do questionário, né, mas que, na verdade, tudo isso se relaciona com as questões que tanto Rejane quanto Leila colocaram aqui. Então, assim, o que eu venho é fazer um pedido, que a gente não vote esse texto, né, do edital, antes que a gente vote também e trate também, né, discuta também o questionário, porque talvez a gente consiga, dessa forma, né, discutir essas questões todas e chegar num consenso, de forma que a gente consiga não só demonstrar quais são os objetivos do registro de programas, de novos programas de extensão na UFRJ, né, mas também o que é essencialmente um programa, né, e quais são os pontos que nós precisamos teorizar, né, durante essa discussão. Né? Então, minha fala é justamente para fazer o pedido que a gente deixe para votar depois todo o pacote, né, de sugestões
ao final, e não como a gente vem normalmente fazendo, que é votar uma parte, depois votar a outra, e, na verdade, isso acaba, muitas vezes, ficando sem um elo, né, entre o que eu falei, né, da outra vez, né, o processo e o produto, né? Então, acho que a gente precisa ter isso muito bem detalhado. Obrigada. Tá. Obrigada, gente. Bom, eu estou inscrito, mas, enfim, eu acho que, conselheira Viviane, justamente nós fizemos essa discussão inicial para não começar pelo formulário, para poder discutir os conceitos. Eu vou só retomar algumas das questões que eu trouxe em relação à questão dos programas. Enfim, primeiro, essa questão dos programas foi uma das primeiras coisas que nós começamos de forma, enfim, ainda antes do CEL, né, com todos os coordenadores de unidade, coordenadores de centro, nesse sentido, né, esse consenso que os atuais programas, eles não funcionavam, os programas articulados, né, eles eram artificiais, eles não eram orgânicos, foi um consenso, né? E, bem, eu acho assim que, enfim, para mim, pelo menos está muito claro, né, não sei se para todos os conselheiros, né, enfim, a ideia dos programas é efetivamente, né, ele vir dar resposta a algumas questões que a própria conselheira Ana Paula trouxe, primeiro, de desarticulação, né, de ações de extensão, com objetivos afins, comuns, que podem ser articuladas, seja numa unidade. Então, a gente tem, ainda mais num momento como esse, né, enfim, de dificuldades de todas as ordens, né? A gente sabe que o trabalho colaborativo, o trabalho articulado, o trabalho pensado, quanto mais grupos e ações se articularem, certamente mais produção conceitual, de práticas, a gente vai poder ter nesses programas. Então, essa é uma questão, sem dúvida, né, que eu acho que são as considerações que a conselheira Leila, a Rejane também trouxeram. Né? Eu acho que deveria, sim, enfatizar, né, como esses programas podem estar respondendo, seja a políticas da extensão, né, políticas públicas, aos ODS, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que são uma métrica e uma referência no nosso campo muito forte, que nós também já colocamos para estarem sendo, né, respondida pelas ações de extensão. Cada ação de extensão hoje, quando ela vai se cadastrar, ela responde quais os objetivos do desenvolvimento sustentável, que tem coisas como justiça social, equidade de gênero, enfim, o combate à desigualdade, né? Enfim, estão muito presentes alguns temas que são muito caros a todos nós, né, nesses objetivos. Eu acho que a gente pode estar reforçar os princípios da extensão. Porque me parece que, assim, em termos conceituais, o que o programa responde é uma questão de articulação. Claro, ele vai responder a todas as diretrizes da extensão, né? Mas num segundo nível de articulação, que não é a ação fragmentada, que não é o evento, que não é o curso, né? E que não é o projeto, não é isso? É um nível de rede, de articulação em rede, de colaboração, que ele é induzido pela forma programa, né? Então, assim, me parece que se a gente levar em consideração o que os conselheiros trouxeram aqui hoje, né, esse equacionamento da questão conceitual do programa, pelo menos para mim, né, ele está muito claro, né, porque ele é uma resposta, primeiro, né, aos programas articulados que não eram orgânicos, logo artificiais, logo era apenas, né, como disse a Ana Paula, ela não consegue articular hoje as ações dela com o projeto, porque isso se chama programa. Então, para a gente solucionar a questão que a Ana Paula trouxe, né, de articulação de ações de extensão, numa conceituação, enfim, com uma proposta coerente, aprofundada, isso é o programa. Então, Ana Paula, para a gente resolver a questão que você trouxe, é exatamente o que a gente está fazendo agora, para a gente responder ao nível de articulação que você quer para alguns dos teus projetos e ações, né? Isso se chama programa, né? Então, assim, a meu ver, e aí sim, né, a questão da prática dos programas, a gente sabe que o complexo de professores, por exemplo, e outros grupos já têm programas muito organicamente que funcionam, que têm visibilidade, que a gente conhece, né, mas que estão registrados como projetos, porque não havia, né, essa figura do programa. Então, o que vai acontecer? Muitos projetos registrados vão, talvez, sair da categoria de projeto e vão se cadastrar como
programas, já que eles estão justamente já respondendo a essa, né, enfim, a essa noção, a esse conceito. Então, me parece que a experiência com esses novos programas, a gente só vai poder avaliar, né, enfim, mais especificamente, né, depois que a gente implantar, quando eles responderem na seleção, nesse questionamento em relação às diretrizes, não é isso? Nesse esforço de configuração, que aí sim, de novo, eu acredito muito nessa prática que ela vai se fazendo ao longo da ação, né? Porque muitas vezes a gente discute muito conceitualmente, mas a gente sabe que é na hora da ação ser concretizada, realizada. Claro, quanto mais, né, orientação tivermos, melhor, né? Então, por isso que eu acho que talvez, eu não sei se a gente vai conseguir acumular muito mais do que a gente já acumulou em relação, né, a essas, enfim, conversas, reuniões que foram feitas, né, ao longo agora já, né, desse tempo, e que nós começamos a fazer no céu. Então, eu acredito, conselheiras, que a gente já tem um acúmulo, e eu imagino que as questões que foram trazidas na última sessão e nessa, elas estão muito claras, não é? E elas podem ser equacionadas numa redação que reflita essas preocupações, né? Eu queria até pedir para o Rafael, talvez dar um informe, né, sobre a questão, né, Rafael, está aí? Tô aqui. Rafael, sobre depois a operacionalização disso, né, no cadastro específico, né? Nós pensamos em todas, enfim, né, em todos os valores que já orientam, né, esse cadastro dos projetos acrescidos das questões que a gente vai trazer aqui, né? Mas a Rafael podia dar um esclarecimento para ver se fica mais claro um pouquinho para onde nós estamos indo? Então, no formulário que a gente propôs e apresentou na sessão passada, a gente manteve aquela estrutura inicial que todas as ações de extensão têm que ter, né, obedecendo as diretrizes da extensão, colocando as informações de coordenador para os estudantes, né, o cadastro que você já tem normalmente para as outras modalidades, e incluímos, na parte específica do programa, quais são as ações que estão vinculadas a ele e um campo de texto aberto para o coordenador daquele programa dizer como essas ações vão se articular, né? Então, atenderia, eu estou entendendo que boa parte dessas demandas que estão aparecendo aqui. A questão que a Ana Paula falou, então, que é uma questão operacional, também resolve, e a gente resolve fazendo o contrário agora, né? Porque antes a gente tinha que pedir o proponente de um evento, curso ou projeto que quisesse, por exemplo, se vincular ao programa que a Ana Paula coordena, tinha que pedir autorização a ela antes de cadastrar. Agora o que a gente vai propor é o contrário. A pessoa cadastra o evento, depois de aprovado, ele quer se vincular a algum dos programas que vão existir, que vão ser aprovados, aí ele vai no coordenador do programa e pergunta, olha só, eu tenho esse evento cadastrado, você pode me vincular ao seu programa? E aí vocês vão debater se pode ou não, né, se adequa ou não, e aí o coordenador do programa vai lá no registro dele, no SIGA, e adiciona mais essa ação ao programa. Então resolve também essa questão operacional, porque a gente retiraria esse campo dos programas articulados que tem lá hoje, né? Então não precisaria mais ter essa dinâmica de você querer se vincular a um programa que não é um dos articulados e ele não está disponível lá. Obrigada, Rafael. Eu queria só reforçar, gente, porque assim, porque realmente, para mim, está muito claro, aqui responde conceitualmente, né, a proposta de um programa de extensão. Qual o objetivo da gente ter programas da extensão? Né, e que tem a ver com todas essas questões que eu coloquei, mas assim, de forma muito concreta, né, é um segundo nível de articulação das ações de extensão. É um segundo nível de ação de articulação das ações de extensão que fortalece as ações, né, que coloca as ações de extensão no nível, né, o que é um programa, né, de possibilidade de diálogo, como acho que vocês trouxeram aqui também, com programas de fora da universidade, com questões, né, que as políticas públicas apontam, que, de novo, esses objetivos de desenvolvimento sustentável apontam, que já são noções que, a meu ver, já direcionam
sabe, conceitualmente, a extensão. Então, assim, para mim, está muito claro, né? O programa ele responde à nossa necessidade de articulação interna, seja numa unidade, seja nos centros, seja na universidade como um todo, né? Se a gente for pensar em programas que se articulam ações para responder a desafios, para, enfim, mesmo que, inclusive, desafios de ordem, não simplesmente conceitual ou em relação aos temas, mas de ordem, inclusive, né, dessas logísticas todas, né? Equipes, colaboração, mentorias, né? Essa cultura do compartilhamento, da colaboração, né? E, claro, ganha robustez, ganha visibilidade. Né? Então, eu acho que a gente vai poder ter na Universidade Federal do Rio de Janeiro programas como, eu sempre cito o do Complexo de Professores, que eu acho que é um programa que tem uma visibilidade enorme também, né? E outros projetos que já têm essa dimensão programática, digamos assim, em relação a muitos temas, né? Que já existem. Então, me parece que a cultura do programa ela já existe na UFRJ, ela já está, né? Ela já está como semente, ela está atuando. O que nós precisamos, assim, aí sim, talvez, no trabalho das chamadas, a gente fazer encontros, a gente fazer reunião, a gente se encontrar mais com os coordenadores de unidade de centro, para a gente trazer esses insumos, quais são os projetos existentes, os programas atuais, não é isso? Como nós podemos articular, né, essas ações, mas isso, gente, eu acho que isso vai ser feito à medida em que a nossa política de extensão ela induza a essa reflexão que vai ser necessária, inclusive, para os programas se apresentarem. Né? As unidades vão ter que se organizar e vão ter que pensar programas, e a gente pode, inclusive, o Conselho, o CEL, né, pode fazer esse trabalho, eu acho que junto às unidades e aos projetos que queiram se configurar como programa. Né? Então, mas eu acho que esse é um trabalho, gente, que a gente faz com a ação já sendo desenvolvida, né? Que só a nossa discussão no CEL, acho que ela ajuda, né? Ela esclarece a todos, mas a gente precisa envolver, e aí na própria chamada. Eu acredito muito em chamada pública como indutora de reflexão conceitual, de ação, de pensamento. Toda a minha experiência em política pública é assim, né? As chamadas públicas, elas são indutoras de produção também conceitual e de acúmulo, né? Por isso que eu acho que, enfim, eu queria repassar um pouco as propostas que foram feitas, né? E para ver se a gente se sente contemplado, né? Eu ouvi vocês um pouco mais em cima das próprias propostas. Como eu digo, a chamada é sucinta, né? Mas a chamada é que vai levar para o debate. Né? Eu imagino que é assim que a gente tem feito essas discussões, não é? De certa maneira, é trocar o pneu com o carro andando, mas, enfim, eu acho que é uma maneira também muito indutora concretamente de acúmulo, sabe, de experiência, né? A Miriam quer falar. Tá bem. Então, Miriam está escrita. Boa tarde, estão ouvindo? Sim. Tá. Não, só para lembrar que numa das primeiras reuniões da Pró-Reitoria com o CCMN foi uma das primeiras demandas que a gente fez, a PR5, foi a possibilidade de criar novos programas, e a gente tem realmente a necessidade de articulação entre as unidades do CCMN, e já tem praticamente um programa assim, pensado entre as coordenações das unidades. Então, enfim, só para lembrar isso, e eu fiquei muito feliz de ver que isso aí está andando, e espero que a gente consiga rapidamente assim, propor essas ações conjuntas, porque realmente os programas atuais não têm nenhuma relação com as nossas atividades. Sim. Obrigada. Tem mais alguém inscrito, gente? Não. Foi Miriam, né? Gente, então, o que a gente vai propor aqui, em cima de
tudo que as conselheiras e os conselheiros trouxeram, né, a gente voltar aqui ao documento, né, Ana, já trazendo, incorporando essas preocupações, sejam conceituais, seja a questão das parcerias, seja até apontar para isso, para os ODS, apontar para as políticas públicas, que eu acho que dão essa dimensão que eu acho que todos os conselheiros estão entendendo como uma dimensão maior, né, de um programa, né? Mas e depois a gente fazer realmente essa discussão nas unidades e com quem vai apresentar os programas, né? Com tempo, né? Porque a gente ainda vai levar um tempo para elaborar, para fazer a chamada, e talvez fazer algumas sessões do CEL em torno, ouvir algumas unidades ou conselhos, fazer algumas reuniões com as câmeras, enfim, o que for necessário para a gente fazer levar essa discussão de maneira mais aprofundada, né? Então, a Ana vai projetar o arquivo dela com algumas proposições a partir do que os conselheiros e conselheiras foram trazendo para a gente ver se, enfim, se a gente consegue avançar. Ana, isso aqui sai do chat. Estou abrindo aqui. Ainda está um pouco rascunhado, mas vamos lá. A Sandra está pedindo para falar. Opa, tudo bem. Então, Sandra, por favor. Minha fala é rápida. Em relação aos programas, que a gente não esqueça, Ivana e demais conselheiros, sobre a questão da internacionalização, né, da extensão. E não apenas a internacionalização, mas eu penso até na nacionalização, né, da gente poder incorporar também alunos de outros estados, enfim, e de outras universidades. É isso. Maravilhoso. Que já, aliás, isso a gente vai ter que fazer essa discussão depois, né, gente? Para a gente pensar como que a gente vai poder fazer ações integradas, né? Então, Ivana, esse assunto que ela falou agora está na outra resolução da acreditação, né? Isso, mas eu acho que os conselheiros sempre pedem, eu acho que com bastante, de maneira correta, né, que a gente sempre reforce alguns desses pontos que não estão aqui explicitamente no texto, não é isso? Eu acho que foi a fala da conselheira Leila, porque essa questão das outras IFES, não é? Ou seja, dessa articulação, nesse momento, a nível nacional, não é isso? A nível internacional, eu acho que a gente pode, na orientação da constituição do programa, apontar para tudo isso, porque realmente isso é indutor, não é isso? Um programa não é um projeto, porque ele tem essas dimensões de articulação, seja interna, seja no nível da unidade, seja interunidade, não é isso? Seja no nível nacional, seja no nível internacional, seja com as outras IFES. E eu acho que, se isso ficar explicitado, essa dimensão que eu acho que os conselheiros estão reivindicando, ela aparece, né? Então, vamos lá, Ana. Então, a Regiane quer falar. Tá bem. Minha dúvida... Eu não entendi muito bem. Nós vamos refletir sobre as questões ou vamos estar seguindo o procedimento anterior? Fiquei muito confusa em relação a isso, gente. Regiane, a nossa proposta é que a gente volte agora pontualmente para incorporando na redação as questões que foram trazidas aqui por todos vocês, né? Esclarecendo, pontuando, né? E adensando aqui essa redação para que ela traga e deixe explícita essas dimensões todas que foram trazidas, né? Então, a gente voltaria, porque foram algumas questões bastante pontuais, a meu ver, né? Mas que dão essa dimensão que eu acho que todos estão aqui, de certa maneira, demandando para que o programa tenha, né? Programa não é projeto. Como é que a gente caracteriza isso de uma maneira melhor e mais consistente na própria chamada, né? Acho que a Viviane tinha comentado que teve uma questão do CCMN ou questões que ela também dialogou com a Selene, não sei exatamente, mas que possam estar contribuindo para nossos debates, né? Não sei se isso tem que ver com a Viviane, se é pertinente ela passar para todos nós aqui. É isso, eu acho que ela estava fazendo referência à própria discussão interna que eles fizeram, né? Porque muitos centros estão querendo propor programas, né? Esse movimento já existe, gente. Na verdade, Ivana, foi uma compilação, né, de discussões que eu e Selene fizemos e que, assim, se houvesse chance de eu apresentar, seria muito interessante, porque, como eu falei, coloquei até aqui no chat, né,
acho que levanta muito dessas, sistematiza um pouco, né, dessas discussões que a gente teve agora. Tá ótimo. Então, você quer se inscrever para fazer essa apresentação breve? Já estou inscrita. Tá ótimo. Então, por favor. Posso fazer? Claro. É bem rápido. Será que eu posso projetar aqui? Porque eu até botei... Sim. Alguém tem que te autorizar. Acho que é Não precisa autorização, não. É só Também. clicar na opção apresentar agora, na barra inferior, do lado direito. Estou abrindo aqui, Yasmin. Só um minutinho. Aqui. Peraí. Está demorando um pouco aqui. Engraçado que ele não está me dando aqui a opção da janela que eu quero. Pauta, chamada. Deixa eu ver aqui se eu... Eu vou fazer uma coisa, eu vou colocar aqui no chat, talvez seja mais fácil, porque eu não estou conseguindo que ele localize a guia. Ah, consegui aqui. Tá dando para ver? Tá sim. Tá? Bom, a gente estruturou, né, em termos de algumas sessões, já pensando também na resposta a essas questões pelo formulário, né? Então, seria uma primeira sessão que traria um resumo, né, do programa, mas aqui embaixo aqui eu acho que a gente sistematiza melhor essas questões que a gente discutiu, né, a partir da sessão 2. Por exemplo, aqui a gente coloca em que contexto se insere esse programa, em que realidade o programa vai atuar e quais são os participantes do programa. Na verdade, o que a gente quer dizer aqui, né, é qual é a problematização, na verdade, né, que o programa vem responder. Quais são as questões que são embasadas, né, teoricamente, como situações problema que o programa, então, ele pretende articular. Né? Acho que esse é um ponto importante do programa, porque eu acho que dessa forma a gente consegue transcender um pouco, né, o objetivo individualizado de cada projeto. Né? Na seção 3, né, seria sobre a organização do programa. O objetivo geral, né, desse programa, após a apresentação dessa problematização, os seus objetivos específicos, né, que, na verdade, vão trazer como as ações específicas vão contribuir para esse objetivo geral, que ações são essas, né, que são realizadas, que resultados são esperados delas, em que princípios e experiências se baseia a metodologia a ser realizada, e quem irá coordenar, né, esse programa e qual será a equipe técnica. Então, aqui é mais sobre a parte estrutural, né, a parte metodológica, né, do projeto. Sobre a sustentabilidade do programa, como os sujeitos, né, das ações vão participar do programa, quais são as relações entre eles, quais são as relações com os parceiros, né, quem são esses parceiros e como se relacionam, como o programa pretende interagir com políticas públicas, né, que foi o que a gente estava trazendo na nossa discussão, e como ele é divulgado, né, para ele poder atingir, né, esse papel de articulação com políticas públicas. Avaliação do programa, né, que eu acho que é um ponto, avaliação é sempre um calo, né, para todos nós. Então, processualmente, né, como que a gente pode tratar a avaliação desse programa, né, como se avaliam também os resultados, né, e produtos desse processo, e, basicamente, né, uma definição temporal desse projeto, que seria uma sugestão de um cronograma. Né? Então, eu acho que se a gente conseguir fechar algumas dessas questões, né,
principalmente as questões que tratam a problematização, né, de uma forma mais ampla e mais uníssona, né, entre os projetos, e principalmente essa articulação com uma questão pública, né, e com os parceiros que estão inseridos, né, no diagnóstico dessas questões públicas. Eu acho que a gente conseguiria, talvez, fechar o lançamento da proposta de uma forma mais consolidada e fazer um questionário que fosse mais relativo a uma característica de programa, porque a gente acredita que esse formulário, da forma como ele está, ele se caracteriza muito com um formulário para gestão de um projeto, né? E não de um programa. Eu sei. Ok, Viviane, obrigada. Mas, gente, eu só queria esclarecer para os conselheiros, né? Nós estamos fazendo a chamada dos projetos. Claro que elas têm que refletir as questões que vão estar nesse formulário, mas, assim, um outro esclarecimento, né? Nós já temos uma proposta, né, que nós podemos nuançar para, inclusive, né, inclusive onde várias dessas questões que Viviane trouxe já estão contempladas, que nós apresentamos, eu acho que rapidamente na última sessão, nós podemos, inclusive, reenviar para todos. E aí nós batemos com algumas das questões que a Viviane trouxe aí, a questão da política pública, no próprio cadastro, né? Mas eu queria realmente pedir para a gente focar, né, porque me parece que isso tudo vai aparecer nesse cadastro, vai aparecer no formulário, inclusive, nos resultados do programa, não é isso? Para a gente fazer essa discussão a posteriori, né, depois que a gente conseguir conceituar justamente, né, que rebate. Eu acho que, Viviane, foi muito bom você trazer, porque reforça alguns pontos que os conselheiros trouxeram. Né? A gente assegurar que essa questão da parceria, né, das políticas públicas, como eu falei, dos ODS, da articulação, porque é tudo que a gente falou, gente, até agora. Eu acho que nós estamos falando, basicamente, né, reforçando os mesmos pontos. Então, eu queria que eles aparecessem de maneira explícita nessa chamada, não é isso? Né? E depois nós vamos ter que trabalhar no cadastro do SIGA, porque, gente, os cadastros do SIGA, a gente não pode sair mudando de uma hora para outra. A gente não temos logística para alterar completamente. Né? Então, a gente tem uma base que está lá, né? Que é a base dos projetos, e que a gente vai acrescentar um ou outro item que, né, reforce as questões conceituais e a diferenciação do programa para o projeto. Tá bem? Eu só queria fazer esse esclarecimento, Viviane, mas acho ótimo, excelente as questões que você trouxe. Acho que elas reforçam o que a gente vinha trazendo até aqui, né? Dessas questões que a gente tem que fazer que elas apareçam agora nessa proposta, não é isso? Então, depois dessa tua leitura, eu queria pedir para a gente voltar para o texto, né? E ver se ele já está mais, e a gente dá mais densidade e consistência com essas questões que apareceram, tá bem? E ver se a gente incorpora. Sim, a gente pode aproveitar, né, essas questões e elaborar itens dentro dessa chamada. Eu só não sei se a gente vai conseguir fazer isso com tanta agilidade, né? Porque já são 4 horas. Olha, então... as questões, bom, para mim elas são muito claras e eu poderia enumerar todas as questões que vocês trouxeram, são umas 5 questões, no máximo 3, 4 questões, né? Estão bem claras. A gente pode tentar esclarecer todas, se alguém tiver dúvida, né? Mas, assim, eu particularmente acho que está muito claro, assim, todas as questões foram trazidas. Não são tantas, né? Sim, elas todas são articulação. Eu digo a elaboração. Eu digo a elaboração de um novo texto, né, que incorpore. Isso, a Ana é rápida. Eu acho que é mais complicado. Tá bem, a gente pode tentar, então, se a gente não conseguir, a gente manda depois por e-mail, faz uma segunda continuidade, mas a gente ainda agora, é nossa hora da gente, já está na hora da gente... Cadê Yasmin? Tem que botar a prorrogação. Prorrogação? Tem que botar. Então, eu proporia a gente prorrogar por mais 1 hora para a gente tentar avançar ou finalizar ou dar mais clareza ao texto que nós estamos trabalhando, já que as questões eu acho que ficaram bem claras agora. Né? Então, está em votação, coloca em votação aí, por favor, Yasmin. Já coloquei, pelo chat. Aí a gente teria mais 1 hora para avançarmos na discussão dessa conceituação do programa e que isso se reflita nessa chamada. Né? Então, por favor, conselheiros e conselheiras,
Está em votação a prorrogação por mais 1 hora do debate. A nossa discussão. A gente está fazendo a votação no chat, não é isso? Isso. Gente, é a favor ou contra? Quem bota concordo, concordo que continue, é isso, só para deixar bem claro. É a favor da continuação e contra. De qualquer maneira, seja continuando ou não, nós vamos fazer uma reorganização do texto, ou agora, né? E continuarmos, ou na próxima sessão, com as questões que foram trazidas aqui, né? Como a gente tem a chamada do programa refletindo as preocupações que foram trazidas. Viviane, você poderia mandar para a gente essas considerações que vocês fizeram? Sim, Ivana, envio sim. Tá, você pode mandar por WhatsApp para a Ana, para a Yasmin, que assim a gente já dá uma olhada nas questões que foram propostas para refletir a própria chamada. Eu até coloquei aqui no chat, né, para quem quiser já se inteirar melhor, mas de qualquer forma eu vou enviar para você, assim, para vocês. Tá bem. Yasmin, você tem aqui agora a tarefa de fazer a contabilidade. Contei aqui. Foram 14 votos contra a prorrogação e 6 votos a favor. Bom, então é isso. Está todo mundo cansado mesmo. Nós tivemos uma sessão difícil aqui, tecnologicamente falando, então vamos encerrar aqui, né? É isso? Maioria pelo encerramento da sessão, gente? Exatamente, a maioria contra. Então nós não vamos prorrogar a sessão, nós vamos pegar o documento que a Viviane trouxe, tentar incorporar nessa redação, suplementar, e continuamos o debate na próxima sessão, ainda sobre a discussão dos programas, e nós, ao longo da semana, nós vamos passar para as câmaras de formação acadêmica e de legislação e normas, para a gente começar a fazer os estudos sobre a questão da prestação de serviços, mas isso é independente do CEL, para a gente lá na frente apresentar para o Conselho de Extensão Universitária. Ana, por favor. Não, só lembrando que, como tem um feriado de 12 de outubro, né, a próxima sessão vai ser semana que vem já. Então, segunda-feira que vem já é a próxima sessão, conforme consta no calendário. Então, gente, nós vamos ter uma sessão que não é nem extra, né, Ana? Não, é ordinária. É uma ordinária prevista no nosso calendário para a próxima segunda-feira. Então, é bom que a gente ainda vai estar com a discussão fresquinha sobre os programas, não é isso? É isso. Pronto, então, muito bem, gente. Então, até a próxima sessão. Segunda-feira que vem, a gente reforça e manda esse material já reconfigurado a partir do debate de hoje. Tá bem? Muito obrigada a todas e a todos. Boa tarde. Theo, está querendo falar? Não, só tinha comentado uma coisa com a Ana, mas acho que não coube para a reunião, não. Que houve uma solicitação para adiamento do prazo do formulário por causa do não funcionamento da TIC, mas eu acho que não vai dar tempo, porque a mensagem foi enviada depois do expediente, eu acabei não conseguindo colocar. Olha, gente, existe a possibilidade da gente colocar um dia a mais, não é isso, Rafael? Rafael, tá aí? Não sei se Rafael... Tô sim. Não, tô aqui. Realmente, a gente teve problema, né, no domingo, não foi, Rafael? Teve uma manutenção da TIC, acho que a partir do meio da manhã de sábado até a manhã de domingo. Foram 24 horas apenas de ausência do formulário. A minha pergunta, a gente está avaliando, Theo,
para não mudar o calendário, entendeu? Uhum, então, a gente entendo, tendo um entendo. dia a mais, a gente não muda o calendário, né? As pessoas ganham um dia, mas a gente não muda o nosso calendário geral, porque seria meio transtorno, né? Certo, mas, enfim, certo. então eu acho que talvez seja, se for possível, né, Rafael, a gente faz isso, não é isso? E aí a gente ganha o dia 2, não é isso? Se a justificativa o não funcionamento, foi apenas um dia mesmo. Da TIC. Gente, porque isso. Mais do que isso, a gente altera o calendário inteiro, e aí vocês já viram, né? Aí já cria uma confusão extra. Então, eu acho bem justo, né? Por conta dessas instabilidades de rede, a gente pode propor, então, né, Rafael, fazer um comunicado no dia... Como vai ser o comunicado? A gente faz um comunicado antes, né? Que terá até o dia 2 por conta da manutenção da TIC, não é isso? Isso. Tá, isso não vai criar nenhum tipo de, acho que de transtorno no nosso calendário, não é isso? E a TIC realmente não funcionar é um transtorno para todos nós. Ivana, só para destacar, então, que se for até o dia 2, os coordenadores têm até o dia 3 para mandar, os coordenadores de centro têm até o dia 3 para mandar para os coordenadores de unidade. Então, obrigatoriamente, eles só conseguiriam mandar isso no sábado. Eles não conseguiriam mandar no dia 2, que é a sexta-feira. E se a gente der mais um dia para eles também, vai ser até o dia 4, que é domingo. Então, tem que pesar essas coisas também com os coordenadores de unidade. Eu acho que a gente pode dar uma consultada, mas assim, né, é um dominó, não é isso? Alguém tem alguma consideração? Mas, enfim, eu acho que a gente vai avaliar isso, mas eu acredito que se a gente puder dar, mas realmente essas 24 horas, porque faz falta, a gente dá, né? A gente vai ver, Theo. Tá, não, só coloquei porque foi me demandado. A gente já recebeu essa demanda também. Tá, a gente obrigado. dá uma avaliada aqui, tá bem? Muito obrigada a todos e a todas. Então, boa tarde. Boa tarde a todos. Até logo. Boa tarde, gente. Boa tarde, gente.